Você já parou para pensar que nenhum exame complementar é perfeito? Já passou pela sua cabeça que às vezes submeter um paciente a um exame pode fazer mais mal do que bem? E o que isso tudo tem a ver com estatística e probabilidade? Espera aí que eu já te conto. Mas enquanto isso, já dá seu joinha aqui embaixo para você não esquecer depois. É muito comum na prática clínica receber um paciente sem uma queixa específica, querendo fazer apenas um check-up, ver se está tudo certo. Nesse momento, você pode pensar que se a gente quisesse fazer um check-up realmente completo, deveria pedir todos os exames disponíveis, todos os exames que existem, de forma a cobrir tudo de errado que a pessoa poderia ter. Você já parou para pensar por que os médicos não fazem isso? A primeira resposta, a mais óbvia, é que cada exame tem um custo e seria um imenso desperdício de recursos que esgotaria facilmente o sistema fazer todos os exames em cada paciente. Mas esse nem é o maior problema. Imagine agora uma pessoa muito rica que quisesse fazer todos os exames possíveis. Eu sou rica! Eu sou rica! Ainda assim, seria uma imensa perda de tempo. Para você entender o motivo disso, antes de mais nada, você precisa entender que nenhum exame é perfeito. Todos os exames têm, maior ou menor, alguma taxa de falhas. Isso quer dizer que ele vai, em algum momento, apresentar um resultado diferente da realidade. É o que a gente chama de falso negativo, quando a pessoa tem de fato a doença que está sendo pesquisada, mas o teste dá negativo. Ou o contrário, o falso positivo, quando a pessoa é totalmente saudável, mas o exame vem alterado. Vamos focar especificamente nos falsos positivos. Vamos imaginar que um determinado teste tem uma taxa de falso positivo de 0,1%. É uma taxa muito boa para testes bem precisos. Um teste de gravidez, por exemplo, tem uma taxa de falso positivo de 0,5%, 5 vezes maior do que o nosso teste hipotético. Quer dizer que de cada 1.000 pessoas que fazem um teste de gravidez, para 5 delas o teste será positivo, sem que ela esteja realmente grávida. Mas vamos voltar para o nosso teste, com 0,1% de falsos positivos. Isso significa que, em cada 1.000 pessoas testadas, uma vai ter o teste positivo, sem ter a doença. Parece um número pequeno e bem razoável, certo? Mas agora acompanha comigo. Vamos imaginar que a doença que a gente está testando tem uma prevalência na população geral de, digamos, um caso em cada 1.000 pessoas. Isso quer dizer que, de cada 1.000 pessoas, uma vai ter aquela doença. Então vamos fazer um experimento para você entender onde eu quero chegar. Imagina agora que eu montei uma banquinha no meio da rua e as primeiras 1.000 pessoas que passarem por ali vão receber um teste grátis para essa nossa doença. Você está lembrando que essa doença tem uma prevalência de 1 para 1.000 e que o teste tem uma taxa de falsos positivos de 0,1%, certo? Então pensa comigo. É provável que dessas 1.000 pessoas que eu testei, uma delas realmente tenha a doença. E é claro que o exame dela vai dar positivo. Até aí nada demais. Mas, com a taxa de falsos positivos do meu exame, significa que nessas 1.000 pessoas, uma delas terá o resultado positivo, sem que ela realmente tenha a doença. Parece algo bem pequeno, né? Afinal, eu preciso testar 1.000 pessoas para ter um único falso positivo. Mas você está vendo o que aconteceu aqui? Das 1.000 pessoas que eu testei, uma teve o resultado positivo porque ela tem a doença mesmo, enquanto uma outra teve o resultado positivo por um falso positivo. Qual que é o problema disso? Eu não sei qual que é uma e qual que é a outra. E com isso, eu tenho 2 indivíduos com um teste positivo
E a chance de qualquer um dos dois ter realmente a doença que eu estou testando é de 50%. Ou seja, o meu teste valeu o mesmo que jogar uma moeda para decidir. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Você deve estar começando a entender por que não é nada útil fazer todos os exames em todo mundo, né? É inevitável que numa bateria infinita de exames, um ou outro pode estar alterado, sem que a pessoa esteja realmente doente. Mas então, qual que é a solução para isso? Elementar, meus amigos. Basta a gente entender que tudo na medicina é uma questão de probabilidade. É o quê? Isso significa que todo paciente que chega ao seu consultório tem uma probabilidade X de ter uma determinada doença. O que você vai fazer é obter dados sobre esse paciente de forma a aumentar ou diminuir essa probabilidade. Sabe por quê? Porque aí eu começo a diminuir aquela probabilidade de erro. Quer ver só? Imagine que agora eu não vou pegar 1000 pessoas aleatórias para testar a nossa doença hipotética, mas sim 1000 pessoas de uma população que está mais susceptível àquela doença. Digamos que uma população específica em que a prevalência da doença não é de 0,1%, mas de 10%. Agora, das 1000 pessoas testadas, cerca de 100 vão dar positivo, porque realmente tem a doença, enquanto que eu vou continuar com aquele único falso positivo. E aí eu tenho 101 testes positivos, mas apenas um não tem de fato a doença. Um erro que era de 50% e caiu para menos de 1%. E vamos lembrar que um falso positivo desses poderia levar a uma investigação mais invasiva ou mesmo a um tratamento que teria impacto na qualidade de vida do paciente. E isso porque ele nem tinha doença desde o início. Ah, agora eu entendi! Levando isso para a nossa clínica, o que a gente faz ao entrevistar e examinar um paciente é encontrar fatores que aumentem ou diminuam a probabilidade do paciente ter uma doença. Vamos imaginar 2 pacientes. Uma mulher de 40 anos, uma irmã de caridade, vamos dizer, e um morador de rua, usuário de drogas. Ambos chegam ao meu consultório com a mesma queixa, uma icterícia. Agora, um teste para hepatite C tem a mesma importância para os dois? Óbvio que não. Para a primeira paciente, que, digamos, é portadora de uma doença inflamatória intestinal, uma doença autoimune como a colangite biliar primária se torna uma hipótese forte. E aí, um anticorpo P-ANCA positivo vai ser muito mais importante que o anti-HCV. Já no morador de rua, usuário de drogas, eu nunca posso deixar de pedir o anti-HCV e talvez eu nem pense em pedir o P-ANCA. No livro As Leis da Medicina, o autor Siddhartha Mukherjee conta uma história que exemplifica bem isso. Ele fala de um homem de meia idade, com boa formação cultural, de família rica, que chega ao hospital em que ele trabalha com uma perda de peso considerável e bem rápida. A primeira hipótese é câncer, e nas próximas semanas a equipe do hospital revira o homem do avesso em busca de alguma neoplasia, sem sucesso. A solução para o problema só vem no dia em que o autor vê, por acaso, o paciente conversando casualmente com um famoso traficante local. E aí a ficha cai. O tal distinto paciente era, na verdade, um usuário de drogas injetáveis e contraiu HIV dessa forma. Por que ele não foi submetido a um teste de HIV desde o início? Os médicos não viram naquele paciente uma pessoa que fizesse parte do grupo de risco para ter HIV. Ok, foi uma comida de mosca daquelas, mas tudo tem a ver com a tal probabilidade. Entendeu por que as probabilidades de um paciente ter ou não uma doença são tão importantes? E que isso tem tudo a ver com uma anamnese e exame físico bem feitos? Que simplesmente sair pedindo um monte de exames não é a melhor maneira de se fazer medicina e pode até trazer prejuízo para o nosso paciente? E isso
tem tudo a ver com aquela história de que muitas vezes a gente não deve sair rastreando todo mundo para alguma doença, como o câncer de próstata, por exemplo. Mas calma, isso já é assunto para um outro vídeo. E você achando que as aulas de epidemiologia não serviam para nada, hein? Alguém sabe? Alguém sabe as consequências? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não deixe de dar seu joinha e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ah, dá uma olhada também no nosso projeto lá no Catarse. É uma forma de ajudar o Medicanal a crescer cada vez mais. Também se inscreve por aqui se você ainda não for inscrito. Eu te espero no próximo vídeo do canal. Até lá!